Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Luciana, né? A gente tem sempre um encontro marcado aqui. Hoje a gente vai falar sobre esterogestação. Você já ouviu falar sobre isso? Isso é muito importante na fase de amamentação e para entender um pouquinho o bebê, tá? Fica comigo. Então, vamos lá, vamos falar sobre a esterogestação. A esterogestação é considerada a gestação fora do útero, tá? Tem um antropólogo, tinha um antropólogo em inglês, o nome dele vai aparecer aqui, não vou falar nomes, tá? Tinha um antropólogo em inglês que ele começou a falar sobre esse assunto para entender melhor a vida dos bebês. E aí, um pediatra norte-americano começou a difundir, ele achou realmente que fazia sentido as colocações desse antropólogo. E aí começou a difundir essa ideia de esterogestação, a gestação fora do útero. O que significa essa questão da gestação fora do útero? Bom, antes de falar sobre isso, né, de especificar um pouco mais, a gente precisa entender que nós, seres humanos, somos diferentes dos outros animais, né, que existem na natureza. Você já percebeu que, por exemplo, um bezerrinho, ele já sai da barriga da vaquinha, já meio assim, e já sai andando, cambaleando. Eles já nascem formados, tá? Com a formação do cérebro deles completa. O bebê humano não, o bebê humano não nasce totalmente formado, tá? 25% aproximadamente do cérebro dele vai continuar sendo formado após o nascimento. Por isso, esse conceito de esterogestação. Ou seja, o bebê humano, ele nasce, mas não nasce com toda a sua capacidade, principalmente a capacidade cerebral. Porque se ele nascesse com o cérebro do tamanho que seria um cérebro apto, ele, assim, não conseguiria, seria inviável a questão do parto, entendeu? Então, por isso que o bebê humano ele vai continuar se formando. E a ideia da esterogestação é que depois dessa gestação, né, do bebê dentro do útero de 9 meses, fora do útero, ele continua ainda esse processo de desenvolvimento por mais 3 meses. Então, por pelo menos 12 meses duraria uma gestação, entendeu? Só que 9 meses dentro do útero e 3 meses fora do útero. Isso dá pra gente compreender algumas reações, alguns comportamentos comuns dos bebês, principalmente no primeiro trimestre de vida deles. E aí dá pra gente compreender também a questão da amamentação. Por que a amamentação é tão importante nessa fase da vida dos bebês, tá? Então vamos entender. Se 3 meses depois de nascido, eles ainda continuam entendendo que eles são uma extensão do corpo da mãe, logo, quanto mais tempo eles conseguirem ficar perto da mãe, mais saudável vai ser para eles. Então, assim, essa fase é uma fase que demanda muito a atenção da mulher. A mãe precisa estar muito focada mesmo no bebê, porque o bebê ele ainda não consegue compreender que ele é um ser humano à parte por causa desse processo. Esse bebezinho, ele precisa de atenção, precisa de cuidado, ele vai estar demandando mais tempo da mãe mesmo. Às vezes são 24 horas por dia, direto, ininterruptos, porque ele entende que ele ainda está dentro do útero. E para ele é meio confuso ainda essa questão da luz ser diferente, essa questão dos barulhos serem diferentes, o bebê fica mais irritadiço, tem a questão das cólicas que podem acontecer, não que necessariamente vá acontecer, mas pode acontecer por causa da imaturidade do sistema mesmo digestório. Tem a questão também dos refluxos que são fisiológicos, ou seja, são normais. Isso também por causa da imaturidade ainda do esfíncter, tá? Que não precisa ser medicado, só medidas posturais. Então, todas essas questões. E tem também a questão das necessidades, como se ele estivesse no útero. Então vamos falar sobre isso. O bebê que ele está nessa fase ainda de esterogestação, entendendo que ele ainda é uma extensão do corpo da mãe, ele vai querer ficar como se ele estivesse no útero. Por isso, algumas medidas são legais de serem tomadas. Por exemplo,
o sling ou qualquer coisa que possa mantê-los bem pertinho do corpo da mãe, bem quentinhos, tá? Então assim, para gêmeos é mais complicado, né, colocar o sling, mas tem várias amarrações, tem uns vídeos aí na internet que ajudam também a entender, a montar esses slings, explicam quais os melhores tipos de sling, né? Então o sling é legal de ser usado porque o bebê vai continuar quentinho, apertadinho e sentindo o calor da mãe, ouvindo o coração. Lembra quando ele estava no útero? Ele tinha contato, ele ficava ouvindo a batida do coração da mãe, ele estava lá quentinho, naquela aguinha, tudo apertadinho, então ele precisa disso ainda para ficar bem, tá? Então se o seu bebê tá muito irritado aí, tá nesses primeiros 3 meses e tá muito irritado, pode ser interessante fazer esse processo de deixá-lo sempre mais próximo do seu corpo. Isso também vai ajudar até na questão das cólicas. Se o bebê sente muita cólica, a questão da barriga com barriga ajuda bastante a tratar esse problema. E ele vai ficar em pezinho também até na hora de mamar, logo também a questão do refluxo também vai estar ajudando. Outra coisa, pensa lá no útero, o barulho que ele ouvia, que eles ouviam. Os bebês, eles ficavam ouvindo sempre o quê? Aqueles movimentos peristálticos, né? O coração, a batida do coração da mãe, aquela água, né? Porque ele ficava dentro de uma bolsa d'água. Então, aquele barulho da água. Então, barulhos como que tem esses chiados que são parecidos com sons do útero, eles também são super benéficos para acalmarem o bebê. Então esse barulho, fazer assim quando o bebê tá nervoso, tipo ficar fazendo, ou então aquele barulho do secador de cabelo, sabe? Secador de cabelo, aquele barulho. Uma televisão fora do ar também, que faz esse chiado. Esses barulhos ajudam a acalmar o bebê. Por quê? Porque vão remetê-lo àquela fase do útero. Eu lembro das bebês que às vezes quando elas estavam nervosas eu colocava no YouTube, tem uns canais que tem os sons do útero e acalmavam mesmo, às vezes até desmaiavam e dormiam. Então ajuda bastante mesmo, isso tem comprovação. O chiado alto não vai ajudar, tá? Então tem que ser aquele bem levinho, sabe? Chega perto e ficar. Às vezes até depois dos 3 meses isso continua ajudando bastante. Outra coisa que também ajuda muita coisa nessa fase aí da esterogestação é o balançar do bebê. Olha, presta atenção, não é sacudir o bebê, tá? Lá dentro do útero ele ficava em constante movimento, balançando. Então o fato de balançar o bebê, sabe aquela coisa de naná, neném, que a cuca vai pegar, não, nada de cuca. De naná, neném, sabe? Sem ficar sacudindo. Não é assim não, né? Liquidificador não, é assim. Naná, neném. Aquele movimento de rede, isso também super acalma o bebê. Então pegar os bebês e ficarem fazendo naninha. No caso de gêmeos, né? Coloca os dois juntos e fica assim, né? Pega as duas. No caso, eu pegava as 2 bebês juntas e ficava assim com elas. Elas ficavam calmas, acalmava bem, tá? Isso também ajuda. Outra medida que ajuda bastante o bebê a se acalmar nessa fase é colocá-los de lado, tá? Então, pegar os bebês e colocá-los de ladinho. Às vezes, sabe, segura o bebê. Tem Rafael que sempre faz isso. Segura assim e coloca de ladinho, assim, segurando mesmo, tá? Não dormir de ladinho. Segurar de ladinho, assim, também ajuda bastante. E outra questão, que aí envolve, né, a terça-feira da amamentação, é a questão da amamentação. Pensa, você deve ter feito alguma ultra aí e visto que o bebê fica com o quê? Dedinho muito próximo à boca. Tem várias ultras, né, que o bebê tá assim, né, com o dedinho na boca. Esse movimento aí de sucção é super importante. Nos primeiros 2 anos, né, a fase oral é muito forte no bebê, então ele precisa muito disso. Vira e mexe, ele vai colocar o dedinho na boca. Uma forma de acalmar o bebê é a amamentação, então colocar o peito na boca. Às vezes ele vai estar mamando, né, se alimentando, nutrindo mesmo. Outras vezes ele vai estar nutrindo essa necessidade dele de sucção, por causa da fase oral dele, que chama de sucção não nutritiva, que vai estar estimulando a produção de leite, ele estando no peito,
e também vai ajudá-lo a se acalmar por conta disso. Então, muitas vezes o bebê ele vai conseguir dormir só mesmo quando estiver no peito, tá? Uma outra forma de acalmar os bebês. Entender essa questão da esterogestação é super importante para que você se sinta segura no seu processo de amamentação. Então, entender que o bebê, ele entende que você é uma extensão do corpo dele e ele entende que ele precisa de você como ele precisa dele, porque ele não se vê ainda como indivíduo, entendeu? No caso, os bebezinhos, eles ainda não se entendem como ser humaninho. Eles entendem que você e eles são um. Ele ainda não entende que está fora do útero. Até porque a questão da visão ainda não está muito firme, ele ainda não enxerga tão bem assim. Nessa fase, se ele te requerer, se ele estiver chorando muito, não é por fome, tá? Pode ser por necessidade de você, como mãe. Então, não associe todas as questões do seu bebê à fome, ao seu leite ser fraco e outras coisas do tipo. O bebê, ele só precisa de você. Se você fizer essas medidas aí que eu dei como dicas, pode ajudar bastante. Aqui funcionou, espero que funcione aí também com você. Tá? E aí depois nos próximos vídeos eu vou falar sobre os picos e saltos, que também dá para entender muito algumas outras questões aí do bebê, também depois dessa fase da esterogestação. Quando junta com a esterogestação, então fica mais confuso pra gente, né, como mãe. Mas é uma fase que passa. Lembra do mantra da mamãe: vai passar, vai passar, vai passar e vai passar, tá? Gostou desse vídeo? Se inscreve no nosso canal, acione o sininho, que aí sempre quando tiver vídeo novo você vai receber a notificação para não perder nada, tá? E até o próximo. Tchau!